Sabe, uma das ideias de se reconstruir é muito difícil. Não é nada fácil. Dói, mas às vezes é necessário. Dói, machuca, às vezes é necessário. O longo tempo que nós passamos com a vida, às vezes ela nos quebra. E pelo fato de às vezes ela nos quebrar, nós acabamos tendo que se reconstruir. Ninguém quer se reconstruir. A verdade é essa. Se reconstruir é difícil. Como ninguém deseja se reconstruir, a vida nos obriga a fazer isso. Pessoas que conhecemos acabam nos quebrando, coisas que possuímos acabam nos possuindo. As coisas que possui acabam te possuindo. Às vezes nós mesmos nos quebramos, às vezes a família nos quebra, às vezes traumas do passado nos quebra, às vezes tudo isso nos quebra. Tá tudo bem. Não, tô brincando, não tá tudo bem. Porque é difícil. E você querer contar pra alguém, essa pessoa não tem o mínimo de noção de como é isso, porque talvez a reconstrução dela foi diferente da sua. E isso eu posso dizer que tá tudo bem, cara, porque ninguém tem a mesma reconstrução. Ninguém. Agora, eu tenho que ter a mentalidade que o sofrimento nunca é em vão. Quem disse isso foi Elizabeth Elliot, justamente no seu livro O Sofrimento Nunca é em Vão. Deus, ele nos coloca em coisas dolorosas. Às vezes, ele permite com que coisas dolorosas aconteçam com a gente. Às vezes, ele permite um coração quebrado. Às vezes, ele permite uma saída de um emprego. Às vezes, ele permite o abandono. Às vezes, ele permite a rejeição. Tudo isso para sabermos o quão bom é se reconstruir. Às vezes, a gente acha que se reconstruir é chato, mas na verdade não é. Se reconstruir é um caráter de maturidade alta sendo formado. E eu não quero dizer a você que se reconstruir é fácil. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é fácil, mas que é necessário. Você não seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse que se reconstruir. Você não seria o homem ou a mulher que você é hoje se você não tivesse que se reconstruir. E como você teve que se reconstruir? Porque você foi destruído. Não sei se vocês já assistiram o Clube da Luta, mas o filme Clube da Luta é muito bom. Cara, eu gostei muito de assistir o Clube da Luta. O protagonista está conversando com o Tyler. É a cena da queimadura, onde o Tyler pega a mão do protagonista e joga uma queimadura química. E quando ele joga aquela queimadura química, o protagonista começa a sentir dores por conta da queimadura e ele começa a querer fugir daquela dor, sabe? E querendo fugir daquela dor, o Tyler pega a mão dele e diz: essa é a sua dor, essa é a sua dor, essa é a sua mão em chamas. Isso é o seu corpo queimando. Não tente fugir disso. E aí o protagonista diz: eu tenho um lugar, eu vou pra caverna, eu vou procurar um lugar pra me esconder, eu vou procurar um lugar. E o Tyler pega a mão dele e diz: não, essa é a sua dor. Essa é a sua mão em chamas, essa é a sua mão queimando. E muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente muitas das vezes quer fugir da nossa dor ao invés de se reconstruir. Essa é a sua dor, essa é a sua mão queimando, tá bem aqui. Eu vou pra minha caverna, vou encontrar minha força animal. Não trata isso como aqueles mortos faziam. Que diabo, rapaz? E cara, quando a gente foge da dor, a gente só tá ampliando ela e adiando o que a gente precisa fazer, que é justamente se reconstruir. Quando nós ampliamos a dor é porque estamos fugindo dela. Ou encara a dor e digo: só é até aqui, você não vai fazer mais mal a mim, ou ela simplesmente vai ficar muito grave ao ponto de eu querer fugir para minha caverna. Cada vez mais eu vou transferindo o tempo de eu enfrentá-la. Até você enfrentar essa dor que você sente, cara, até você colocar a mão no seu peito e dizer: eu preciso se reconstruir. Você vai ficar com essa dor para sempre. Você precisa enfrentar essa necessidade que você tem de superar os seus traumas do passado, de superar as coisas que já aconteceram com você. E eu sei, talvez você já tenha sido machucado demais. Talvez você já tenha sido batido demais. Talvez muitas coisas, sei lá, assim como eu, sua mãe te abandonou quando era pequeno. Sei lá, pessoas saíram da sua vida. E cara, posso te dizer a verdade? Isso tudo dói pra caramba. Eu não tô menosprezando a sua dor, porque eu sei do que eu tô falando aqui. Mas o que eu tô querendo te dizer de verdade é que você não precisa viver correndo da dor. Você não precisa viver fugindo dela. Você tem que enfrentá-la. Porque se você não enfrentar, cara, se você não bater de frente com ela, essa dor vai te assombrar por toda a sua vida. E ela te assombrando por toda a vida, você nunca vai superá-la. Então você vai viver como uma pessoa quebrada.
e você não vai conseguir se relacionar com ninguém, você não vai conseguir formar uma família com ninguém, você não vai conseguir falar com sua família, com seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta, até mesmo com seus amigos. Sabe por quê? Porque pessoas quebradas quebram outras pessoas. Então você vai se fechar, simplesmente você não quer falar mais com ninguém porque tem medo de machucá-las, porque você já foi muito machucado. E eu entendo como você se sente, eu entendo como é estar no seu lugar, eu sei como é estar aí, mas eu posso te dizer, cara, você tem que se reconstruir. A partir da reconstrução que eu fico mais forte, a partir da reconstrução que eu me conheço de verdade, é a partir da reconstrução que as coisas começam a fluir na minha vida, que eu conheço as minhas dores, que eu conheço as minhas inseguranças, que eu conheço os meus traumas. Sabe, Elias teve que reconstruir o altar de Israel, Davi teve que reconstruir seu ministério, Abraão teve que reconstruir sua intimidade com Deus, porque por um tempo ele só priorizava mais Isaac e esqueceu de Deus. Cara, isso são homens da Bíblia que tinham intimidade suficiente com Deus, mas que tiveram que reconstruir coisas, tiveram que se reconstruir, porque é isso que me faz ser forte, é isso que me faz olhar para mim mesmo e dizer, eu preciso de Deus, eu preciso curar os meus traumas e minhas seguranças. Tá na hora de você parar de fugir da sua dor, de verdade, tá na hora de você parar de fugir do seu problema, tá na hora de você parar de fugir daquilo que você tem corrido tanto. Me diz aí então, o que você tem corrido tanto, cara? Sabe, por que os seus ombros estão tão apertados? Por que as suas pálpebras estão tão nervosas? Por que a sua mão não para de tremer de ansiedade? Eu te pergunto, cara, do que você tem fugido? Sério, do que você tem fugido? Sabe, destrava, cara. Destrava esse maxilar. Dá uma respirada. Dá uma respirada de verdade. Olha pra si, olha pra dentro de si, cara. Será que você não tem nada pra reconstruir dentro? Deixa eu te falar a verdade. Se você não superar seu passado, se você não se reconstruir de verdade, se você não superar as coisas que você já passou, você não vai ter espaço para ter um futuro, porque vai ser dominado pelo passado. Sabe quantas vezes você já superou tantas e tantas coisas? Quantas vezes você não superou coisas que você achava que você não iria superar? Mas superou, passou por que devia passar, enfrentou o que devia enfrentar, chorou o que tinha que chorar, falou com quem devia falar. E é isso, cara, ficou tudo bem. E porque agora, justo agora, você não vai conseguir se reconstruir. Lógico que você consegue. Você só precisa convencer a sua mente. Você só precisa convencer a sua mentalidade. Você só precisa. Deus vai nos reconstruindo, não é da noite pro dia. E eu entendo isso, que não é da noite pro dia. Deus nos reconstrói em silêncio. Enfim, é assim que Deus vai nos reconstruindo, em silêncio. E o tempo vai passando, Ele vai nos reconstruindo. E o tempo vai passando, e Ele vai nos reconstruindo. E o tempo passa, aí cada dia mais a gente se reconstrói. E tá tudo bem. Eu entendo que não vai ser da noite pro dia. Você entende que não vai ser da noite pro dia. Você entende que talvez não seja daqui a 1 ano e 2 anos. Mas você sabe que você está em processo de reconstrução. Saiba que você pode se reconstruir, cara. Saiba que você pode se reconstruir. Saiba que você não tem que ser governado por aquilo que já aconteceu com você. Saiba que você não pode viver a custo do que fizeram com você, a custo das dores que você sofreu, a custo dos abandonos que você sofreu. Tudo isso é passageiro. E você sabe disso. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Aceite a realidade. Aceite a sua dor. Aceite aquilo que você está passando. Aceite a reconstrução. Porque é ela que vai te tornar mais forte. Tamo junto, gente. Did you find your way, or are you still here?